Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para este sábado da sexta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 23 ao 28, que diz assim: Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Amados irmãos e irmãs, é interessante a gente entender que Deus acaba se utilizando de uma pessoa bem diferente aqui nesse meio. Como a gente vê do versículo 24 em diante, é falado de um judeu chamado Apolo, que conhecia muito bem as Escrituras. Né? Ele não conhecia o batismo de Jesus, né? Mas ele sabia falar muito bem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a anunciar, e ele começa inclusive a ser usado por Deus, obviamente, para poder instruir aquele povo. E aí eu quero chamar a atenção nossa para o nosso preconceito velado. Preconceito velado porque muitas e muitas vezes a gente acha, né, que Deus só age, por exemplo, nas pessoas que já têm muito tempo de caminhada, nas pessoas que têm cursos específicos, nas pessoas que têm muito tempo de experiência. Mas a dinâmica de Deus é completamente diferente da nossa. Às vezes eu acho que nós queremos começar a ser deuses de Deus, né? Ou seja, eu quero ser mais Deus do que o próprio Deus. Eu começo a dizer assim, olha, fulano só pode ser catequista de crisma se ele tivesse participado do encontro X, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fulano de tal só pode fazer isso aqui se isso aqui acontecer. Gente, tirando as regras que já são colocadas para nós dentro do Código de Direito Canônico, ou das regras doutrinárias que já aparecem dentro do Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, outras regras que a gente acaba criando, parece que nós somos mais fariseus. Nós impomos mais regras do que as regras que já existem. E isso é completamente incoerente. Isso é completamente anti-evangelho. A gente precisa entender que Deus às vezes se utiliza daquela pessoa que a gente não dá nada. Né? E eu preciso também entender que toda e qualquer pessoa tem alguma coisa a ser valorizada. Ah, mas fulano de tal, ele não tem um grande conhecimento bíblico. Mas fulano tem um ótimo conhecimento pastoral. Fulano de tal não entende muito de pastoral, mas fulano de tal, olha, ele tem um jeito e um conhecimento litúrgico, uma compreensão, mesmo ele sendo alguém quase letrado, mas ele tem um conhecimento. Gente, a gente precisa aprender a valorizar mais o outro. Isso é evangelho, isso é ser cristão. Por isso, à luz dessa primeira leitura, paremos para refletir. Será que a gente está sendo o quê? Ajuda para o irmão? Um trampolim para que ele possa pular e ir mais alto? Ou será que eu estou sendo pedra de tropeço, obstáculo, para que outras pessoas também se aproximem do serviço? Reflitamos sobre isso hoje. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho no Evangelho deste sábado. Até lá!